Boa noite a todos. É, eu estou abrindo esse vídeo hoje ainda com um conjunto de ideias, pensamentos e reflexões muito confusas. Hoje foi um dia um tanto estranho, seguido anteriormente de outros dias estranhos, de fatos estranhos, né? Pela primeira vez eu vejo a infância, a juventude e as escolas na mira de um processo destrutivo. Porque a infância e a juventude sempre foram gerações que enfrentaram muitas dificuldades. E muitas dificuldades que a infância e a juventude já enfrentaram foi porque o mundo adulto, né, vai se distanciando, o mundo adulto vai se distanciando do universo infantil, desconecta o universo infantil do tempo que se está vivendo e às vezes aplica ao universo infanto-juvenil, né, toda uma diretriz na forma de educá-lo, no propósito de fazê-lo ser, né, seres humanos, muitas vezes pautado em paradigmas e pontos de vista e de pressupostos que não estão de acordo com a geração nova. Então, muitos pais e as escolas vão formando seus filhos num ato assim muito do cuidado do dia a dia, de não deixar faltar comida, de não deixar faltar o médico, de não deixar faltar a roupa, de não deixar faltar o necessário, digamos assim, né? E acabam emprestando à infância uma rotina muito mecanizada, sem que os adultos possam olhar para essa população infanto-juvenil e compreender o que se passa com elas, quais os anseios que elas têm, quais os estímulos que elas recebem nesse dado momento da história que essas crianças estão vivendo. Então, isso já acontece há muito tempo. Há muito tempo e há muito tempo. Eu já falo desse assunto, sei lá, há mais de 30 e tantos anos. As minhas publicações infantis foram em cima disso. Então, sempre houve um distanciamento entre a mentalidade infanto-juvenil e a intervenção do mundo adulto na hora de formar essas crianças, porque o mundo adulto tende a repassar para as crianças aquilo que esse mundo adulto, enquanto criança, recebeu, sem fazer uma conexão de que essas crianças e esses adolescentes caminharam na história e fazem parte de um momento muito diferente desses adultos que já cresceram. Conseguem entender? Então, as crianças de hoje, elas têm questões que não são iguais às nossas, elas têm anseios que não são como os nossos, elas vivem dramas que não têm muito a ver com a nossa geração, e como nós é que as formamos, seja no campo da família, seja no campo da escola, que são as duas instituições mais próximas das crianças, a gente não se dá conta disso. Para ilustrar isso para vocês, eu costumo dizer o seguinte: quando está aqui no meu consultório, eu digo assim: vocês vão formar um ser humano para daqui a 20 anos. Então vamos pensar, né, que dinâmicas são essas que a sua criança ou seu adolescente tem. Vamos pensar o mundo que ela vai enfrentar daqui a 20 anos com base em alguns dados que a gente tem hoje, que também a gente nem sabe exatamente como será daqui a 20 anos, e vamos tentar fazer um diálogo com aquilo que nós adultos que estamos formando essas crianças, o que a gente sabe disso, o que a gente sabe fazer com isso, o que a gente sabe mudar em cima disso. Então, o modelo de educar sempre foi repetitório. Eu repito, faço com meu filho e com os meus filhos, né, ou com os nossos alunos, aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito, sem nenhuma forma de reformulação. Então, gente, nós precisamos fazer uma reformulação. Isso sempre foi assim, mas isso nunca aconteceu. Só que a gente vem sendo tomado, né, nesse último período, de um dado muito grave, de característica gravíssima, que a sociedade macro, incluindo, né, o nosso sistema econômico, o capitalismo selvagem, a tecnologia e outras coisas que interferem hoje na formação dos nossos filhos e crianças e jovens, que estão para além daquilo que a gente fornece só dentro da nossa casa ou só dentro da escola.
Então nós não podemos mais olhar as crianças e deixar que elas cresçam, os adolescentes, deixar que eles cresçam somente com aquilo que eles recebem de nós dentro da nossa casa e dentro da própria escola, porque tem muita coisa que está além desse universo família e escola, porque a sociedade hoje ela tem mecanismos de infiltração de tal forma na vida deles através da tecnologia que forma mentalidades neles que talvez vocês pais nunca pensaram que tivesse, que os professores ainda nem perceberam, né, que aquelas crianças ali estão de alguma forma, aqueles adolescentes, o que que se passa de fato na cabeça deles? Eu faço essa pergunta, vocês sabem o que se passa na cabeça das crianças, dos seus filhos? Vocês sabem o que se passa na cabeça dos adolescentes de vocês? É uma pergunta que vocês precisam se fazer. O que que se passa na cabeça deles? Porque o que nós estamos vivendo, que é a instituição escola como uma mira de ataque mortífero, certo? Né? Aonde a violência passa a se expressar, é algo a ser pensado, a ser analisado. Não adianta a gente ficar só colocando medidas de segurança, câmeras de segurança, guardas na porta das escolas, porque o que nós vamos criar fazendo mudanças desse tipo, colocando esse pessoal da área da segurança só, achando que só isso vai proteger nossas crianças, nossos adolescentes, que nós vamos criar uma geração de paranoicos. Nós vamos gerar uma geração de crianças que ficam assim em relação ao mundo. Nós vamos estar fazendo um escangalho na formação do ser deles, porque eles estão numa fase de relação com o mundo e o entorno deles, todo monitorado, todo cheio de câmeras de segurança e de pessoas armadas ou de guardas que estão em torno das instituições que eles frequentam, só vai fazer entender que o mundo é pavoroso, perigoso, tenebroso e não vai dar a eles, muito pelo contrário, ferramenta para lidar com isso. Nós vamos gerar uma geração de adolescentes e crianças frágeis, temerosas, ansiosas e já não está bom, porque se a gente tem uma classe de jovens que já está funcionando dentro de uma violência, de uma agressividade disfuncional, dentro de uma agressividade que não está sadia, é sinal de que essa má formação já está vindo de muito tempo. Não é de agora, a gente já está vendo o reflexo de uma má formação infanto-juvenil que vem de muito tempo. E a gente encontra duas questões, as duas instituições. A família está se perdendo já, ó, há muito tempo, eu sempre falo isso, e a escola foi realmente deixando um tanto de lado o propósito de olhar mais de perto que seres estão formando para além dos conteúdos que eles estão dando. Estabeleceu-se uma guerra, uma briga, uma questão de que a escola responsabiliza a família responsabiliza a escola, sem que na verdade tivesse que haver um diálogo entre escola e família. Diálogo através de reuniões, através de grupos de estudos. As escolas poderiam estar promovendo grupos de estudos, de discussões sobre temáticas atuais que nos preocupam na forma de educar as crianças e que elas estão manifestando isso, jovens também, né, dentro da família e dentro da escola. Eu dei aula na pós-graduação daqui da faculdade, daqui mais de 15 anos. E a pós-graduação era para educação. Então eu sempre falei com os meus alunos que passaram por mim. A diferença da escola para a família, numa ação coletiva, é que a escola converge muitas famílias lá dentro. Então uma escola consegue receber numa reunião de professores, na reunião de pais, 50, 100, 200, 300, 400 pais. Então lá, na hora que se juntam todos, é para que essas reuniões sejam reuniões realmente frutíferas, para que essas reuniões discutam realmente temas que nos preocupam como adultos, para que essas reuniões possam, os pais e
os professores juntos, sem ficar aqui qualificando ou quantificando responsabilidades, porque cada um tem seu papel e sua função, mas precisa que seja junto, né? Porque a família, a criança tá ali, e a escola, a criança passa um grande período da vida dela dentro da escola. Então são ambas importantes, cada uma no seu papel. Mas acontece que as reuniões têm estado, já tem muitas décadas, esvaziadas de discussões. Não se olha as reais necessidades que nós estamos precisando ver do que se passa nesse universo infanto-juvenil que está no contato direto com as vias digitais e que dentro das vias digitais não se tem o menor controle do que de fato está acontecendo. Né? Dentro da escola existe o bullying, todo mundo sabe, hoje esse assunto mais do que discutido, mas ele acontece na hora do recreio, ele acontece na hora da rede social em tempo real e infelizmente os profissionais da educação não estão olhando para isso. Eles estão realmente muito focados no conteúdo, coisa que qualquer professor, o de matemática, de geografia, o de história, qualquer um tem que estar preparado para perceber que uma gozação que acontece dentro do espaço da sala de aula dele, aquilo ali tem um mini ser atacando outro mini ser, né, agredindo, né? E essas coisas fazem até parte do universo infantil, que é a questão e juvenil, que é a questão do conflito. Só que tem que ter adulto para mediar, tem que ter adulto para esclarecer, tem que ter adulto intervindo. Nós adultos somos os responsáveis. O que está acontecendo, né, de começar a ver ataques dentro da escola, ameaças às escolas. Eu recebi hoje um comunicado muito grave falando da possibilidade de um ataque com data marcada. Então isso vai aumentando. Nós estamos vivendo uma era em que a gente não sabe o que são coisas verdadeiras e quais são as informações que são fake news. E aí a gente desconsidera uma fake news, de repente a gente não olha o que tem que ser olhado. Nós estamos passando um período conturbadíssimo. Hoje a minha fala está até um pouco assim, talvez sem uma linha de raciocínio, mas eu pretendo fazer outras. Eu só estou extremamente preocupada no sentido de deixar claro, e divulguem vocês, por favor, para quem vocês acharem que vale a pena, mas em especial para famílias e para educadores, que nós estamos recebendo um sinal muito forte de que a família e a escola precisam dialogar, e dialogar muito de perto, mas ter o real interesse nessa população infanto-juvenil que está vindo, para que a gente, mesmo nos nossos não saberes, a gente na nossa impotência, a gente tenha a clareza de que quem está sem ferramenta para formar boas gerações somos nós. Eu vou terminar o meu texto, a minha fala hoje tão conturbada, com um pedaço de um texto escrito pelo Reich, que é um autor da minha referência clínica, e que ele escreveu esse livro, na verdade, em 1950, que foi feito a publicação dele numa conferência de psicanálise, onde ele diz o seguinte: não devemos ser os construtores desse futuro. Não temos o direito de dizer às nossas crianças como construir o seu futuro, já que não nos mostramos capazes de construir o nosso próprio presente. O que podemos fazer, no entanto, é dizer às nossas crianças exatamente onde e como falhamos. Podemos, além disso, fazer tudo o que for possível para remover obstáculos em seu caminho na construção de um mundo novo e melhor para elas. Não podemos de modo algum esperar formar caráteres humanos independentes se a educação está na mão dos políticos, né? Não podemos nem ousamos entregar as nossas crianças de maneira tão vil.
Nós não podemos dizer às nossas crianças o tipo de mundo que elas devem construir, mas podemos equipá-las com um tipo de estrutura de caráter e de um vigor biológico e de uma força da vida, né, que as tornará capacitadas a tomar suas próprias decisões, encontrar seus próprios caminhos, construir seu futuro próprio e ir de uma forma racional e saudável. Isso aqui foi escrito, gente, há quase 80 anos atrás. Então hoje sai esse vídeo assim malucado, porque é para estar malucado mesmo, sabe? Porque quem tá passando batido tá alienado, não tá olhando e não tá se comprometendo. Quem está apavorado no pânico nós não vamos achar solução. E quem está só simplesmente dizendo, isso é bobagem, coisa de criança, vocês vão me desculpar, as crianças estão morrendo. Estão passando um crime de ameaça. Nenhum de nós sabemos qual marca que as crianças dessas gerações carregarão do que elas estão vendo e vivendo. Tá? Fica aqui hoje esse meu reclame, essa minha preocupação, porque eu preciso agora metabolizar tudo isso e a rede social, para mim, é o local que eu encontro para ser de alguma forma escutada e de repartir com vocês as coisas que me deixam temerosa, sabe? E que me preocupam profundamente como geração do futuro. Eu já sou avó, tá? Nessa semana eu já tive 4 abordagens diferentes, só nessa semana. Hoje é terça-feira.